Olá pessoal do oitavo ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de História. Gostaria de convidá-los a assistir a nossa aula de número 17, sobre o tema O Processo de Colonização da América Espanhola, que você poderá acompanhar no seu livro didático a partir da página de número 108. Vamos nessa então? Então pessoal, o princípio do processo de colonização da América Espanhola ocorreu ali nas primeiras décadas do século XVI. No empreendimento liderado pelos conquistadores Hernán Cortés e Francisco Pizarro, que ao chegarem à América se depararam com duas civilizações muito bem desenvolvidas. Os astecas, na região que envolve o México, e os incas, aqui na Cordilheira dos Andes, centralizado no Peru. Encontraram nessas civilizações uma estrutura política, econômica, social, uma organização de Estado, e capitais bem organizadas. A capital asteca, Tenochtitlan, e a capital inca, a cidade de Cusco. Então, na verdade, a princípio foi até um choque para Hernán Cortés, Francisco Pizarro e todo o grupo liderado por eles, de espanhóis, encontrar civilizações tão desenvolvidas. Outro aspecto que foi interessante para essa colonização espanhola foi o fato deles terem já no início, nas primeiras décadas pós-conquista, descoberto as primeiras minas de ouro e prata na América Espanhola. E eles passaram a utilizar a própria mão de obra nativa, a mão de obra dos indígenas ameríndios, para trabalhar na extração dessas reservas de ouro e prata, através de duas formas de pagamento. A mita, que era na verdade um pagamento irrisório, ínfimo, né? Na verdade era uma forma de disfarçar um trabalho praticamente escravo. Então tinha a mita, que era esse pagamento irrisório, um pagamento ínfimo, mínimo, e tinha a encomenda, que era um pagamento do trabalho com a catequese, né? Os indígenas trabalhavam explorando as minas de ouro e prata para os espanhóis e em troca ganhavam a catequese católica. Outra coisa que é interessante saber é que houve um choque de civilizações e esse choque trouxe infelizmente a dizimação de muitos americanos, pois os espanhóis trouxeram da Europa doenças que eram desconhecidas no continente americano e que geraram impacto e a morte de milhares de nativos, dentre elas a própria gripe, a cachumba, o sarampo, a catapora. Então houve uma baixa considerável dos ameríndios por conta dessas doenças trazidas do continente europeu. Outro aspecto importante desse processo de colonização é que a Espanha estabeleceu na América Espanhola, aqui na sua área de domínio do continente americano, 4 vice-reinos. Havia o rei, que ficava lá na Espanha, e aqui se dividiu, achou-se convencionalmente melhor dividir a América Espanhola, porque ela era muito extensa. Ela ia do México até embaixo, na região do Uruguai. Então ela cruzava basicamente todo o continente americano. Então achou-se por bem, a coroa espanhola achou por bem dividir a América em vice-reinos. E esses vice-reis seriam, obviamente, subjugados ao rei da Espanha, acatariam ordens vindas da capital espanhola. Foram os vice-reis, os vice-reinos da Nova Espanha, do Peru, de Nova Granada e o vice-reino do Rio da Prata. Então, o vice-reino da Nova Espanha, o vice-reino do Peru, o vice-reino da Nova Granada e o vice-reino do Rio da Prata. Nesses vice-reinos se estabeleceram vários mecanismos de domínio, né, de organização política na América Espanhola. E aqui eu gostaria de citar alguns para vocês. O primeiro era as casas de contratação. Essas casas de contratação é que faziam o registro dos nativos para trabalhar nas minas de ouro e prata. Era quem fazia a fiscalização de todos os nativos que estavam trabalhando ou não nos empreendimentos espanhóis. Além das casas de contratação, tínhamos também aqui na América Espanhola o Conselho das Índias, que era um órgão de auxílio ao rei. Como o próprio nome diz, era auxílio ao rei e aos vice-reis aqui, né? Conselho das Índias era um órgão de homens, geralmente de uma certa idade, que tinham uma certa experiência política para aconselhar os vice-reinos e o reino espanhol. Por isso, o Conselho das Índias. Tínhamos também aqui a Real Audiência, como o próprio nome diz, audiência. Eram tribunais. A Real Audiência eram tribunais espanhóis, aqui na América Espanhola, para julgar os delitos cometidos aqui. Os crimes que iam desde pequenos furtos, roubos, homicídios. Então havia aqui uma organização espanhola para julgar esses crimes ocorridos na América Espanhola. Era a Real Audiência. Então esses eram os 3 principais organismos criados pela Espanha aqui nas suas possessões da América. O Conselho das Índias, as casas de contratação e a Real Audiência. E gostaria também, para finalizar essa aula, de estabelecer a organização social da América Espanhola. A América Espanhola era organizada em 5 classes sociais principais.
No topo da pirâmide hierárquica, haviam os chapetones. Os chapetones eram espanhóis que vieram morar na América. Eles geralmente ocupavam os altos cargos, eram generais do exército, eram os chefes das minas, eram os vice-reis. Então os chapetones eram a mais alta classe social da América Espanhola. Repito, ocupavam os altos cargos, o poder central, e geralmente os chapetones eram espanhóis que vieram morar na América. Logo em seguida, os crioulos. Crioulos eram filhos de chapetones, porém já nascidos aqui na América. Então eram chapetones que vinham e seus filhos nasciam aqui. Então esses filhos não eram chapetones, porque chapetones eram os que vinham da Espanha. Pelo fato deles já terem nascido aqui, eles eram crioulos, que já é uma classe abaixo. Os crioulos geralmente coordenavam o poder local, através dos cabildos, que eram câmaras municipais. Abaixo dos crioulos haviam os mestiços, que eram filhos de espanhóis com nativos. Os mestiços, por terem um pouco de sangue nativo, não tinham nenhum direito político. Mas por terem também uma parte de sangue espanhol, eram pelo menos trabalhadores livres. Geralmente eram artesãos, comerciantes, agricultores. Abaixo dos mestiços haviam os nativos, que eram os americanos. Os americanos, como vocês viram comigo recentemente, eles trabalhavam nas minas de ouro e prata, geralmente com pagamento na forma da mita e da encomenda. E a última classe social, a quinta, a mais baixa da pirâmide social, era a dos escravos, que eram negros africanos trazidos para trabalhar na lavoura de subsistência. A lavoura na América Espanhola não era uma atividade rentável, era apenas para produzir itens para abastecer as regiões das minas. As minas eram realmente o interesse maior da Espanha, os metais preciosos. Então, a agricultura que se praticava na América Espanhola pelos escravos africanos era apenas de subsistência, era só para fornecer alimentos para a região das minas. Então, vamos fazer uma reprise? Os dois colonizadores, os dois conquistadores espanhóis foram Hernán Cortés e Francisco Pizarro. Eu disse que quando eles chegaram aqui houve um encontro e um choque cultural com duas grandes civilizações, os astecas e os incas, que esse choque promoveu a morte de milhares de nativos pelas doenças trazidas pelos espanhóis da Europa, que aqui eles estabeleceram 4 vice-reinos e que nesses vice-reinos haviam órgãos do governo espanhol para fazer valer a lei aqui. Dentre esses órgãos, as casas de contratação, a Real Audiência e o Conselho das Índias. E, por fim, as 5 classes sociais que se estabeleceram na América Espanhola. Chapetones, logo abaixo crioulos, em seguida os mestiços, nativos e escravos. Forte abraço e até a próxima.